A Bíblia é, sem dúvida, o livro mais lido e estudado da história da humanidade. Milhões de pessoas em todo o mundo têm se debruçado sobre suas páginas, buscando consolo, sabedoria e direção para suas vidas. Mas há algo que você talvez não saiba. Por trás das palavras que lemos e das histórias que contamos, existem segredos profundos que poucos conhecem. Segredos que foram deixados de lado, ocultos ou até mesmo esquecidos com o passar do tempo. Imagine por um momento que tudo o que você pensava saber sobre a Bíblia é apenas uma parte da verdade. Imagine que a história de Adão e Eva, por exemplo, não é apenas sobre dois seres humanos que caíram no pecado, mas que existe algo muito mais profundo por trás disso. Ou imagine que o livro de Enoque, um texto rejeitado pela maioria das tradições cristãs, contém revelações tão profundas que poderiam mudar totalmente a maneira como você entende a Bíblia e até mesmo a sua fé. A verdade é que, ao longo da história, muitos dos segredos mais fascinantes da Bíblia foram deliberadamente ignorados ou escondidos. Se você ainda acredita que a Bíblia é um livro simples e direto, pode ser que esteja perdendo uma porção significativa da sua verdadeira mensagem. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos começar com um dos maiores mistérios da Bíblia, Adão e Eva. Todo mundo conhece a história. Dois seres humanos criados por Deus no Jardim do Éden, que desobedecem a Deus e acabam sendo expulsos para o mundo exterior. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre Adão e Eva? A história é cheia de lacunas. Por exemplo, sabemos que Adão e Eva tinham filhos, mas a Bíblia nunca menciona quem mais estava na Terra naquela época. Se Adão e Eva foram os primeiros, quem mais existia para que Caim tivesse medo de ser morto por outros? Como ele poderia temer ser morto se ele e sua família eram aparentemente os únicos seres humanos? Essa falta de informações levanta várias questões intrigantes e muitos estudiosos acreditam que, originalmente, havia outras narrativas que nos ajudariam a entender melhor essas lacunas. Alguns acreditam que o livro de Enoque, um texto apócrifo, poderia lançar luz sobre esses pontos. Você sabia que o livro de Enoque fala sobre um grupo de seres chamados de Filhos de Deus, que desceram à Terra e se uniram às mulheres humanas? Esses seres não eram exatamente humanos, e o livro os descreve como anjos caídos, que ensinaram os homens a prática de várias artes proibidas. Esse texto, que foi amplamente aceito por judeus nos tempos antigos e até por algumas seitas cristãs, foi excluído da Bíblia. Por que será? Será que isso tinha algo a ver com o conteúdo revolucionário que ele contém? O livro de Enoque nos dá um vislumbre de uma realidade diferente daquela que conhecemos. Ele fala de nefilins, seres gigantes, híbridos entre anjos e humanos. Esses seres geraram uma raça de gigantes que, segundo algumas tradições, corromperam a Terra de tal forma que Deus decidiu destruir a humanidade com o dilúvio de Noé. Esses relatos podem parecer estranhos ou fantásticos, mas vale a pena perguntar: será que a Bíblia está tentando nos esconder algo? Ou será que essa parte da história simplesmente foi suprimida porque era difícil de entender ou até mesmo controlar? O que se sabe é que, ao longo da história, esses textos foram descartados, apesar de suas implicações profundas. Quando falamos sobre anjos caídos, o cenário se torna ainda mais interessante. A Bíblia faz algumas referências enigmáticas a esses seres, que uma vez habitaram os céus e foram expulsos devido à sua rebelião. Mas, se você olhar de perto, perceberá que a queda dos anjos não é descrita de maneira clara. Em muitos lugares, os detalhes são omitidos ou deixados em aberto. A história de Lúcifer, por exemplo, a rebelde criatura que desafiou Deus e foi expulsa do céu, é apenas fragmentada nas Escrituras. Algumas interpretações sugerem que essa queda dos anjos não é apenas um evento único, mas parte de um processo contínuo de distúrbios celestiais que continuam a afetar o nosso mundo até hoje. Há algo mais por trás disso. Os anjos caídos, que interagiram com os humanos, deixaram suas marcas na história da humanidade.
Os Nefilins, filhos dessas interações, são descritos como gigantes que dominaram a Terra, espalhando destruição e caos. É fascinante notar como as mitologias antigas, como as sumérias e babilônicas, também falam de seres poderosos que desceram dos céus para se misturar com os humanos. Essas histórias são similares, com poucas variações, e nos fazem perguntar: o que elas estão tentando nos dizer? Talvez a Bíblia, ao mencionar brevemente essas figuras celestiais e seus filhos, estivesse tentando nos alertar para algo maior, algo que ultrapassa as linhas do tempo e da realidade como a conhecemos. Agora, se você acha que o mistério se limita aos anjos caídos ou aos gigantes nefilins, a figura de Melquisedeque entra em cena. Este personagem é, sem dúvida, um dos mais enigmáticos da Bíblia. Ele aparece de forma breve, quase como um fantasma, em Gênesis, onde encontra Abraão após a batalha contra os reis. Mas suas características e sua importância são profundamente misteriosas. Melquisedeque é descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o que significa ser sacerdote de Deus? E por que ele recebe a adoração de Abraão, que é considerado o pai da fé? O que muitos não sabem é que Melquisedeque é, na verdade, uma figura que prefigura Cristo. Ele não tem começo nem fim registrados, e sua figura simboliza a eterna sacerdotalidade de Jesus. Melquisedeque não é apenas um personagem misterioso do Antigo Testamento. Ele é um sinal de algo ainda mais profundo que se revela no Novo Testamento. E agora, vamos para um dos maiores enigmas de todos, o Apocalipse. As visões de João sobre o fim do mundo, as 7 trombetas, os cavaleiros do Apocalipse e a temida marca da besta são assuntos que intrigam milhões. Porém, o que a maioria das pessoas não sabe é que o Apocalipse não trata apenas do futuro, distante, mas de um processo espiritual. O livro do Apocalipse usa uma linguagem simbólica intensa e vívida que se aplica tanto ao passado como ao presente, e sim ao futuro. Quando falamos sobre a marca da besta, por exemplo, não estamos falando de algo físico como um chip ou um número em sua mão. A verdadeira marca da besta é uma escolha interna. Ela é a decisão de seguir um sistema corrupto em vez de seguir a verdade e a liberdade oferecidas por Cristo. Isso muda completamente a nossa visão sobre o que significa ser marcado pela besta. Por fim, talvez o mistério mais surpreendente de todos seja a história da queda de Jericó. A famosa batalha em que Josué e os israelitas derrubam as muralhas da cidade ao som das trombetas é bem conhecida, mas poucos sabem o que realmente aconteceu por trás dessa história. Arqueólogos descobriram que as muralhas de Jericó não caíram simplesmente por causa da marcha dos israelitas, mas houve um evento catastrófico envolvendo uma forte tremor sísmico que abalou a cidade. Isso faz com que a história bíblica tenha uma camada extra de profundidade. Mais do que uma vitória militar, a queda de Jericó representa um confronto entre forças espirituais. É a batalha entre o povo de Deus e as forças do mal, e essa batalha é travada, até hoje, em nossos corações e mentes. Esses são apenas alguns dos segredos ocultos e mistérios que a Bíblia esconde, esperando para ser desvendados. A história da Bíblia não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente e o futuro. Ao compreender esses mistérios, podemos entender melhor o que está acontecendo dentro de nós mesmos e no mundo ao nosso redor. O que está oculto na Bíblia não são apenas histórias antigas, são chaves para uma compreensão mais profunda de quem somos e do que estamos vivendo. Então, da próxima vez que você abrir a Bíblia, lembre-se, há muito mais para descobrir do que você imagina. Não se contente com o superficial. Explore as camadas mais profundas e talvez, apenas talvez, você descubra algo que transformará sua visão sobre o mundo e a fé para sempre.